Olá, o ano era 1914, a data e o mês 26 de maio. Esse foi o dia em que nascia aquela que mais tarde se tornaria uma das mais importantes, influentes e notórias ativistas humanitárias do século XX, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Ficou conhecida como Irmã Dulce, depois Beata Dulce dos Pobres, em seguida Bem-aventurada Dulce dos Pobres e hoje Santa Dulce. Mas o título maior e mais venerado pelos católicos e principalmente baianos é o de Anjo Bom da Bahia. Em vida, ela fez história e por seus feitos se tornou a primeira santa nascida em território brasileiro. Deixou um grandioso legado de solidariedade que marca vidas, principalmente daqueles mais necessitados. E todos os capítulos da história dela vamos mostrar a partir de agora, no programa especial Santa Dulce dos Pobres. A história de Irmã Dulce será contada em cada canto do mundo. Mas foi aqui que tudo começou, em 26 de maio de 1914, quando nascia nesta rua São José de Baixo, a menina Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Filha do dentista Augusto Lopes Pontes e de Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes, a família de Irmã Dulce era muito católica e preocupada com o próximo. O que eles não imaginavam é que esse cuidado iria refletir na menina de maneira tão intensa. Tive a felicidade de nascer numa família muito católica. Irmã Dulce perdeu a mãe muito cedo, aos 7 anos, e foi criada junto com os dois irmãos, Augusto e Dulce, pelo pai. A vocação religiosa da bem-aventurada começou também nesta fase de vida, aos 13 anos, quando sua tia resolveu levá-la para conhecer uma realidade diferente da que ela vivia na época, no bairro de Brotas. O impacto gerado ao ver aqueles necessitados foi tão grande que a menina começa a desenvolver um desejo imensurável de ajudar o próximo. E transforma a frente da sua casa, essa aqui que nós estamos agora na Rua da Independência, em um tipo de centro de atendimento. A casa ficou conhecida como a Portaria de São Francisco por causa do número de carentes que aqui se aglomeravam. Aos 15 anos, Irmã Dulce já tinha escrito 2 cartas para o convento do Desterro pedindo para ser freira, mas foi rejeitada nas 2 por ser considerada muito nova. E ao descobrir isso, o pai fez um trato com ela. Ao se formar professora, permito que você se torne freira. E foi o que aconteceu. Em 1933, ela se forma e entra para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, em São Cristóvão, Sergipe. Neste mesmo ano, ela recebe o hábito e passa a se chamar Irmã Dulce, em homenagem à mãe. Inicia a missão como freira, dando aula, mas logo vai ao trabalho com os pobres e sai pelas ruas de Salvador, recolhendo dentro de sua Kombi mantimentos e produtos de higiene pessoal para cuidar dos necessitados. Outro canto que faz parte da história de Irmã Dulce, a casa número 36, localizada na Ribeira. Essas paredes abrigaram a santa e os primeiros enfermos cuidados por ela. Hoje, quem vive aqui é um primo segundo, que lembra com nostalgia das histórias que o pai contava para ele. O sonho dela era que ele fosse padre, meu pai fosse padre. E ele não queria, né? Ele não queria entrar no mosteiro para ser padre. E quando ele via que ela estava vindo, ele pegava um papel e subia aqui nessa casa mesmo, na comieira da casa, ficava lá em cima do telhado fazendo periquito, empinando periquito até ela ir embora, porque quando ela via ele era sempre a mesma conversa, para ele ser padre, para ser padre. E se ele tivesse sido padre, eu não estaria hoje aqui, né? Ainda intacto, um objeto deixado por Irmã Dulce para o tio, dono da casa, como forma de gratidão. Um objeto que pertenceu a ela usou muito, entendeu? Ela se baseava nesse relógio para dar o medicamento aos doentes que ela trazia para tratar. Então tem aquela história, né? Tem aquela coisa assim, a energia, tem uma energia assim, uma energia muito grande nele. A gente dá para sentir. Irmã Dulce teve durante sua trajetória pessoas que marcaram e se fizeram indiretamente eternas junto com ela.
É o caso da Lia. Poucos a conhecem, mas esta senhora foi a responsável por ajudar a irmã Dulce a iniciar a OSID. Ela doou o primeiro tijolo que ajudou a erguer as paredes do complexo mais conhecido do mundo. Eu pensei em fazer essa procissão, que os meninos iam gostar, você sabe que o menino gosta de folia, e ia ficar uma coisa bonita, chamaria a atenção do público e o público ia doar a ela, quer dizer, ia ter algum efeito. Então, foi dito e feito, a procissão foi um sucesso. Eu nunca em minha vida, eu achei que aquilo que eu fazia com a irmã Dulce era pesado. Eu achava aquilo uma maravilha trabalhar com ela, eu me sentia bem trabalhar com ela. A história de irmã Dulce já está eternizada no coração de quem a conheceu pessoalmente e foi registrada por um admirador que não a viu em vida, mas ficou encantado pela devoção de seus fiéis, ao ir cobrir a missa de beatificação de irmã Dulce em maio de 2011. Ao ver 70 mil pessoas aglomeradas debaixo de chuva, sem se mover do lugar, ele decidiu que teria que escrever um livro para contar essa história. Foi uma demonstração absolutamente incrível da beleza da fé popular, das pessoas simples, das pessoas cada um com a sua própria história, que se reuniram no momento para celebrar a trajetória de uma mulher inspiradora para todos eles. A irmã Dulce, na minha opinião, foi a brasileira mais espetacular do século XX. Por tudo que ela construiu e por uma outra coisa. Ela era muito inspiradora, ela oferece um legado de humanismo. Irmã Dulce morreu em 13 de março de 1992, pouco antes de completar 78 anos. Mas o legado de amar e servir continua vivo no coração de quem a conheceu. Eu acho que isso aí foi uma graça que Deus me deu para eu aprender que se a gente ajudando um ao outro, o mundo cresce. Que história linda, inspiradora, que inclusive explica por que a irmã Dulce já era considerada santa antes mesmo de ser canonizada. Bem, agora a gente fala sobre a devoção dos fiéis no Anjo Bom da Bahia. Essa se dá mesmo antes da bem-aventurada ser canonizada. Antes mesmo de ser canonizada, irmã Dulce já era considerada santa por muitos fiéis que acompanhavam a história dela em vida e que teve continuidade mesmo após a sua morte. Tenho certeza, a minha fé é tão grande que ela vai me ouvir, vai me ajudar e vai me curar. Eu sinto, uma coisa diferente, energia dela aqui, de tudo. Isso me emociona. A Capela de Santo Antônio, que fica dentro do Memorial Irmã Dulce, recebe todos os dias fiéis durante as missas que acontecem pontualmente às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. O local atende provisoriamente enquanto o Santuário da Bem-aventurada passa por reformas. E quem vem aqui aproveita para rezar e para fazer seus pedidos que são colocados dentro dessas caixinhas. E em cada palavra escrita no papel, um pouquinho de fé é depositada. Cada um com o seu problema, cada um com o seu desejo de agradecimento, mas todos com uma única certeza, de que a graça será alcançada com a intercessão da bem-aventurada Dulce dos Pobres. A mãe dos pobres, entendeu? Aquela pessoa que realmente ela fez a vontade de Deus aqui na terra. Já tive situações difíceis, de doença, já tive um câncer, e sempre ela teve junto de mim e eu senti a presença dela. A sergipana Glória Isabel foi agradecer o sucesso de uma cirurgia que fez para a retirada de um câncer e teve a fé renovada ao descobrir a doença. Eu me lembro que uma vez eu estava atendendo um paciente e ele falava muito de irmã Dulce e eu me emocionava, porque assim, ele não sabia do meu problema e ele estava praticamente, era a minha experiência que eu estava vivendo junto com ele. A fé é uma das coisas que mais
nos impulsiona a conseguir avançar, a conseguir caminhar. Reitor do santuário, o Frei fica com a missão de manter vivo o legado de Irmã Dulce, seja por meio das missas realizadas por ele ou do atendimento àqueles que vão em busca de acolhimento espiritual. Eu sempre digo que no altar do coração do povo baiano, do povo soteropolitano, Irmã Dulce já havia sido canonizada, já havia sido reconhecida como santa, né? Então a igreja está anunciando, proclamando aquilo que o povo em seu coração já vive, já tem essa certeza. Outro cantinho especial é este aqui, a Capela das Relíquias, onde ficam guardados os restos mortais de Irmã Dulce, que para muitos abre a possibilidade de relembrar as feições amáveis que ela carregava no rosto. Uma forma de reforçar que, igual a este simulacro, ela permanece entre nós. Devoção, amor, demonstração de carinho e fé. Sentimentos que também são plantados e passados de geração para geração. Minha mãe é muito devota. Onde a gente vai, ela pede que a Irmã Dulce nos acompanhe comigo, com meu irmão, com as minhas sobrinhas. O cuidado que ela teve com as pessoas carentes especialmente. Essa força que ela tem. Ela é uma mulher tão pequena e ela é tão forte. Então, a gente quer isso pra gente. Esse é o grande ensinamento dela pra gente aqui. Faça poucas coisas, mas o pouco que você fizer, faça com amor. Ela, para mim, é tudo na minha vida. Segurança, a fé, a confiança que eu tenho nela. Irmã Dulce ganhou notoriedade por suas obras de caridade e de assistência aos pobres e mais necessitados. Obras essas que ela praticava desde muito cedo. Hoje, um grande complexo de saúde ainda existe e acolhe milhares de pacientes. São as obras sociais Irmã Dulce que completam 60 anos de serviços nas áreas de saúde e educação para os mais pobres. Agora eu convido você a conhecer a maior instituição filantrópica do país, que se iniciou em um galinheiro. O que começou com um galinheiro atendendo 70 pessoas se transformou no maior complexo de saúde filantrópico do Brasil. E hoje, as obras sociais Irmã Dulce atendem por dia 2.000 pessoas. Por esses corredores é possível ver todos os dias pacientes, acompanhantes, profissionais e voluntários. Mas uma presença que não é vista, mas é sentida por cada um, é a do nosso anjo bom. Os funcionários têm uma alma caridosa, bondosa, amorosos com o paciente. A mesma coisa que Irmã Dulce tinha. A Osídia é dividida em 21 núcleos. 20 deles ficam no Complexo de Roma, em Salvador. São 19 no campo da saúde. Outro núcleo é o Memorial Irmã Dulce, onde estão guardados momentos importantes da história da bem-aventurada por meio das 800 peças expostas no local. Além do Centro Educacional Santo Antônio, que atende mais de 780 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no município de Simões Filho. São mais de 3.000 pessoas trabalhando para garantir que a missão da irmã, de amar e servir, continue firme e forte. Tem quem seja remunerado e tem quem faça pelo simples fato de querer seguir os mesmos passos da freira. Fico encantada com isso aqui. Acho que o trabalho de Irmã Dulce para mim me faz bem. Eu me sinto feliz, muito feliz cada dia mais. E se tivesse condições de saúde, faria mais. Por aqui são produzidas mais de 7.000 refeições diariamente. Tudo preparado com todo cuidado para atender a dieta de quem precisa de uma alimentação restrita. Essa dieta tem que ser balanceada do ponto de vista para recuperar a saúde do paciente. Esta é a lavanderia. Por estas máquinas passam todos os dias quase 7 toneladas de roupa. E todo esse trabalho acontece com a força-tarefa de 62 pessoas. Criamos essa roupa, depois lavamos, centrifugamos, secamos e distribuímos. Dentro da Osídia tem hora para tudo. Para comer, para se medicar, mas também tem um momento de se divertir.
E por falar em diversão, olha esta ala. Estes são os moradores do Centro de Acolhimento da Pessoa com Deficiência. A maioria foi abandonada ainda na infância por seus familiares. Aqui eu não estou trabalhando, colocando rótulos, encaixotando, fechando, empacotando. Eu estou trabalhando com seres humanos e para isso eu tenho que dar o melhor de mim para que esse trabalho flua e que consiga melhorar a vida dessas pessoas. Além dos 2.000 atendimentos por dia no Complexo de Roma em Salvador, são feitos por ano 2.200.000 procedimentos ambulatoriais, 12.000 cirurgias e mais de 18.000 internamentos. Para sobreviver, a instituição conta com recursos do Sistema Único de Saúde e de convênios com organismos estatais, além de doações e venda de produtos. Eu diria que se não fossem as doações, nós já teríamos que ter descontinuado uma série de serviços aqui. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, nós fechamos com um prejuízo de 11 milhões de reais. Então, as doações são essenciais para que a gente possa dar continuidade ao trabalho que é feito. E sobrevivendo, a missão de Irmã Dulce, futura Santa Dulce dos Pobres, permanecerá sempre viva. Tão viva quanto a emoção de Roque, que se transforma em lágrimas ao lembrar que ele nasceu de novo. Coisa que eu nunca tive, estou tendo. Muito carinho, muito amor. Além da vida dedicada à religião e a servir aos que mais precisam, Irmã Dulce tinha uma outra paixão, o Esporte Clube Ipiranga. Uma trajetória de fé, devoção e solidariedade. A gente só está feliz quando vê os outros felizes, né? Essa era a definição de felicidade para Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Tá aí um dos motivos para mais de meio século de vida dedicado ao cuidado e acolhimento dos pobres e doentes. Um legado que impressiona. Tudo começou no fim da década de 40, depois de conseguir abrigar 70 enfermos. Atualmente é um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país, o maior hospital da Bahia. As obras sociais de Irmã Dulce acolhem 787 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e conta com centros de acolhimento e tratamento de pessoa com deficiência e alcoolistas. Esse é o resultado da grandeza e força de uma mulher de voz doce, de pouco mais de 1,5 m, com um coração gigante, mas que nem todos sabem que batia forte também por amor ao futebol. Irmã Dulce, desde sempre, foi uma pessoa profundamente ligada ao futebol. E o pai dela era torcedor fanático do Ipiranga. O Dr. Augusto era piranguense doente. Não esqueçamos que o Ipiranga era o título mais querido, era o grande time da Bahia. E foi o time que primeiro abriu para os jogadores negros na Bahia. Curiosamente, ela vai ao encontro mais querido, mais popular, e ela torna-se fã de quem? De Popó, Apolinário Santana, famoso Apolinário Santana, que era o grande jogador da década de 20, década de 30. A relação de Irmã Dulce com o futebol era tão forte que foi imortalizada através dessa revista em quadrinhos aqui. Apaixonada por futebol, o programa favorito era ir ao estádio para ver o Ipiranga jogar. Eu ia todo domingo para a Graça, para futebol, com meu pai. Era, faltava 5 dedos em falar, rouca de gritar. Meu preferido era Popó, era um escuro com as pernas assim. Se ele fosse vivo hoje, acho que ele era Pelé, era danado na bola. Eu era fã do Ipiranga. Hoje não dá para ver. Edifícios e construções modernas substituíram o palco de grandes jogos do futebol baiano.
era nessa região aqui que funcionava o Campo da Graça, local em que Irmã Dulce vinha assistir aos jogos acompanhada do seu pai. Naquela época, não era apenas o Bahia e o Vitória que brilhavam. Nós tínhamos um campeonato baiano com Fluminense de Feira, com o Ideal de Santo Amaro, nós tínhamos o Estrela de Março, o São Cristóvão, o Botafogo, o Galícia, o Leônico, campeão de 66, Bahia e Vitória. E o Ipiranga, o mais querido. Esse time, o mais querido, com Israel, com Pequeno, com Ouri, com a safra de craques inesquecíveis. Onde quer que ela esteja, entendeu? E se ela estiver assistindo a essa nossa entrevista, ela está cantando de lá: meu amarelo e preto, meu time do peito, meu velho Ipiranga. O povo foi quem te criou, consagrou o time do nosso amor. Centro de Treinamento do Ipiranga, também conhecido como Vila Canária. Fundado em 1906, o time tinha uma torcedora ilustre, Irmã Dulce dos Pobres. A santa, que gritava gols, não torcia para esse time por acaso. Quem sabe bem o motivo é Dr. José Gonçalves, 81 anos, médico das obras assistenciais Irmã Dulce, torcedor fanático do Ipiranga e ex-presidente do clube. Ela sempre dizia que o Ipiranga era a vida dela, porque o pobre estava com o Ipiranga, entendeu? O Ipiranga fazia isso. Tanto fazia preto, pobre, tudo que o Ipiranga agregava. E nós fomos feitos disso, entendeu? O Ipiranga é isso aí. O choro de Dr. José é de alegria, de orgulho do Ipiranga e do maior título que carrega na vida, a amizade com Irmã Dulce. Quando eu ia lá, ela tinha que falar do Ipiranga primeiro, depois é que a gente conversava sobre outras coisas. Né? Primeira coisa que ela conversava, como é que foi o Ipiranga, como é que dava, quer saber se ganhou, se perdeu, entendeu? Ela quer saber a notícia do Ipiranga primeiro. Isso aí era fundamental. Na história do Ipiranga, Irmã Dulce vai além da torcedora símbolo. Ela é a padroeira do clube. É a inspiração para Valdemar Filho, à frente da atual gestão do Aurinegro. O mais querido, 10 vezes campeão estadual, hoje está afundado numa crise. Mas Valdemar luta por dias melhores. A gente procura até palavras para descrever o sentimento que nós temos em relação a essa ligação que tem Esporte Clube Ipiranga e Irmã Dulce. É uma coisa apaixonante, sabe? Eu vejo hoje todos os trabalhos que, desde o momento que eu conheci o Ipiranga é sempre voltado para o social. Esse bairro aqui é abençoado de uma maneira tão grande, né? Que apesar das dificuldades, das lutas que esse clube tem vivido, esse clube tem feito uma obra social aqui muito grande. E na Vila Canária, Irmã Dulce tem um lugar reservado, especial. Seu José, mesmo caminhando com dificuldade, fez questão de mostrar a capela construída na década de 80 em homenagem a ela. Nós construímos essa capela porque a gente já considerava ela padroeira. A gente vinha para a missa todo domingo. Era uma homenagem que a gente podia fazer a ela. Irmã Dulce era mesmo surpreendente. Além de ser apaixonada por futebol, pelo esporte, ela também era apaixonada por música, como boa baiana. Ela, inclusive, tocava acordeon, sanfona. E realmente, Irmã Dulce, em vida, teve muitas histórias para contar. E para que ela fosse declarada santa, precisou fazer milagres. Milagres esses reconhecidos pelo Vaticano. Por isso, a gente mostra agora a história da mulher que foi agraciada com um dos feitos religiosos da Bem-aventurada. Confie que ela, onde ela estiver, ela vai interceder. Ela intercedeu a Deus para minha mãe melhorar.
Viemos até o município de Malhadora, em Sergipe, a aproximadamente 360 quilômetros de Salvador. Uma cidade com 14 mil habitantes, entre eles a Cláudia. Ela foi a primeira a ter o milagre concebido por Irmandulce e comprovado, dando assim início à penúltima etapa do processo de canonização da então bem-aventurada. E agora, vamos juntos conhecer melhor a história dela. 11 de janeiro de 2001. Essa data marcou a vida de Cláudia Cristina dos Santos Araújo, por dois motivos. O primeiro deles, o fato de estar trazendo ao mundo seu filho Gabriel. O segundo, porque ela foi agraciada e teve a chance de nascer de novo. Tudo começou nesta maternidade na cidade de Itabaiana, Sergipe. Após dar à luz ao bebê, sofreu uma forte hemorragia por aproximadamente 18 horas, sendo submetida a 3 cirurgias. Os médicos já não sabiam mais o que fazer. Diante da medicina, ele já tinha feito de tudo, não sabia mais o que fazer. Que ele tinha passado para a minha família que agora só oração. Eu saí com a barriga aberta, né, cheia de compressas de gases, né, passei por uma cirurgia lá, depois fui para a UTI. Isso lá depois chegou o Padre Almir. O Padre Almir chegou com a santinha de Irmandulce. E aí ele falou alguma coisa, fez oração, só que eu não lembro o que foi, eu não lembro. Quando ele saiu, me entregou e eu entreguei à enfermeira, né? E assim, depois foi cada dia uma melhora. E quando eu falei com os médicos, meus amigos, minhas amigas, tem a minha médica também, eu disse, aí o quadro de Claudinha, que veio de Malhador. Aí eles disseram, olharam um para o outro, disseram, padre, isso aí é um caso para Deus e para o Senhor. Ela não tem muita chance, não. Aí eu falei, Claudinha, ela abriu os olhos, mas não mexia nada, porque ela estava muito inchada. Só os olhos assim e um pouco a cabeça. Então, rapidamente, eu contei a história de Irmandulce e disse a frase que ficou lapidar. A Irmandulce precisa de um milagre para ser santa, ser beatificada. E você precisa de um milagre para criar seus filhos. Você acredita que Deus pode te curar por intercessão de Irmandulce? Ela disse, acredito. Aí eu peguei um santinho da Irmandulce, tinha uma fitinha, e disse para ela, olha, aqui é o santinho, um pedaço de esparadrapo, coloquei na haste do soro, e disse para ela, você olha para lá, dava para ela ver a haste do soro, e ela não está ali. Mas ela está no céu, você olhando para a foto dela, para o santinho dela, ela está olhando para você, está cuidando de você. O caso de Cláudia foi analisado por 10 peritos médicos no Brasil e 6 na Itália. De todas as avaliações, um consenso. Ninguém sabia explicar o motivo da melhora numa condição tão adversa. A excepcionalidade do caso da Cláudia é que ela não respondeu ao tratamento e quando já não havia o que oferecer naquele momento, né, o médico não tinha mais o que oferecer. Ele tinha feito todos os esforços possíveis e a hemorragia não parava. O milagre concebido a ela tornou Irmandulce beata, que antes já tinha o título de venerável pelo reconhecimento de que a freira viveu, em grau heróico, as virtudes cristãs da fé, esperança e caridade. Irmandulce vem nos mostrar que a santidade é fruto de uma entrega a Deus, de alguém que vai dizendo cada dia sim à vontade de Deus. Aí Deus vai conduzindo por caminhos inimagináveis. Meus filhos, eu nem sei como era que seria, iam ser criados, né? Mas com Deus, né? E com a intercessão dela, graças a Deus tudo deu certo. É a nossa base, né? Porque tudo que a gente tem, aprendizagem, educação, tudo é os nossos pais. E acho que sem ela seria muito difícil. Hoje, Irmandulce está presente não só na memória de Cláudia e dos filhos, mas dentro da casa deles, no local onde eles podem tocar a imagem e remeter a Santa Dulce dos pobres. E lembrar que por meio de sua intercessão, a família não foi desfeita. Que ela me tirou de lá do vale daquela morte, né? Que eu hoje não era para estar aqui nesse momento.
Este é só um dos milagres. O outro, que devolveu a visão a um homem, a gente mostra daqui a pouco. Em Salvador, o aumento do fluxo de pessoas no Santuário do Anjo Bom da Bahia, no bairro de Roma, confirma o grande potencial do turismo religioso aqui na capital baiana. Agora, o Anjo Bom da Bahia poderá ser venerada em todo o mundo como Santa Dulce dos Pobres. Eu tive muita graça alcançada por dela, muita graça. Já fiquei boa de barriga, de tudo, já fiquei boa. Graças a Deus, irmã. Depois do anúncio do segundo milagre, em julho, que levou à canonização da freira baiana, o movimento no santuário, localizado no Largo de Roma, mais que triplicou. Com o aumento no fluxo de visitantes, Irmandulce vai colaborar ainda mais com o turismo religioso na capital baiana. A gente está com esse incremento nas pessoas, no transporte, no pessoal, no próprio turismo. Quem vem aqui para as obras sociais de Irmandulce vão para o Bonfim também, quem vem para aqui vai para a Conceição da Praia. É um aumento, um grande aumento para a nossa cultura, para a nossa religião, e isso é muito importante para a gente. O turismo religioso movimenta mais de 15 bilhões de reais por ano no Brasil, segundo o Ministério do Turismo. E quando o assunto é religiosidade, Salvador é um dos destinos mais visitados. As atrações turísticas são diversas. Só de templos católicos são quase 400. Há também inúmeros terreiros. E até meados do ano que vem, a Avenida Dendezeiros vai se transformar em uma parte do Caminho da Fé. Pouco mais de 1 quilômetro que começa nos santuários de Irmandulce até a Basílica do Senhor do Bonfim. Na minha opinião, a Bahia, dentro de 10 anos, será um dos destinos mais procurados no Brasil no turismo religioso. Enquanto as obras do Caminho da Fé estão apenas no início, Santa Dulce dos Pobres recebe com a mão estendida quem passa por ela. Representa amor, carinho, representa tudo de bom. Tudo de bom ela representa. Ela é uma coisa que está emocionando a gente, né? Os brasileiros, os baianos, né? E agora vamos conhecer a história de um homem que viveu 14 anos cego. Ele voltou a enxergar após rezar para a bem-aventurada. O milagre, segundo atribuído a Beata, foi reconhecido pelo Vaticano e, por causa do feito, ela foi proclamada santa. Uma pessoa foi examinada por 7 médicos. Todos atestaram que ela tem o olho de alguém que não enxerga. Mas isso não é realidade. Como explicar? Seria um milagre? Tudo começou quando o rapaz, que é natural de Salvador, teve uma crise de conjuntivite. Sentindo muita dor, ele pediu à bem-aventurada para interceder. O pedido para cessar a dor foi atendido, mas com um toque especial. No momento de muita dor, coloquei, com toda a minha fé, coloquei a imagem dela no olho. Pedi a ela que ela intercedesse lá, juntinho de Deus, que eu sei que é onde ela está. Que ela curasse minha conjuntivite. Não pedi para voltar a enxergar, porque os médicos já tinham me dito que perda de nervo óptico não se recupera, a medicina não recupera. Aí virei e dormi, cego ainda. Quando foi mais ou menos umas 8 e pouca da manhã, minha esposa me acordou que ela ia fazer uns pagamentos na rua e me deu uma bateria de gelo para eu colocar nos olhos, que estava muito inchado, né? Eu colocava a bateria de gelo, aí derretia, aí eu sempre estava fazendo isso, né? Para enxugar o rosto, né? Enxugar o olho, eu sempre estava pegando papel toalha. Do nada, em uma dessas vezes, a minha mão surgiu aqui. Quando eu aproximei minha mão, eu vi a minha mão. Depois de 14 anos sem enxergar nada. Isso foi horas depois da oração. Atualmente, Maurício mora em Recife com a esposa. Eles se casaram quando ainda era cego. Em cada canto da casa, imagens de Irmandulce, uma forma de por onde passar, sempre lembrar daquela que, junto a Deus, lhe trouxe a visão. Voltar a enxergar é uma emoção tão grande que eu acho que não dá para explicar em palavras. Eu vejo a vida com outros olhos. Eu valorizo muito mais uma árvore, eu valorizo muito mais o céu azul, né? O sol, um pôr do sol. Isso para mim hoje são tesouros. Há 14 anos sem enxergar por causa de um glaucoma,
ele já não tinha mais esperanças de um dia poder ver um mundo colorido novamente e, principalmente, conseguir olhar o rosto de Marise. Um desejo antigo do maestro desde que disseram sim um ao outro. Foi um susto muito grande que eu passei, porque ele pegou meu rosto assim, bem pertinho, que é como ele estava enxergando, né? E aí fez: "Ô, nega, tu é tão linda". E eu disse: "Como assim? O que foi que houve?" Aí ele disse: "Eu tô vendo você, eu tô enxergando você, eu tô lhe vendo". Eu: "Como você tá me vendo?" Aí ele disse: "Eu não sei que eu tô lhe vendo". Quando o médico disse assim: "Aproveite, eu não sei o que está acontecendo no seu olho, mas aproveite sua vida". Então foi a gente sair e mostrar tudo o que ele não tinha visto. Eu abri a porta, aí que eu cheguei bem pertinho dela e falei assim: "Nega, tu é muito linda". Foi a primeira vez que eu a vi. Aí foi aquela: "Como assim?" Vai chorando, eu chorava e ela também, de alegria. "Como assim você está me vendo?" Eu falei: "Não sei, eu sei que eu estou vendo. Aqui perto do olho eu estou vendo. Estou vendo colorido, estou vendo as formas, estou vendo tudo". O caso de Maurício foi estudado sigilosamente desde 2014. O segredo era mantido para que nada pudesse interferir no processo de canonização, que geralmente é longo. Então, havendo algum milagre que se destaque, cabe, então, abrir um processo, entrevistar pessoas, e, no caso, médicos. Não importa a religião do médico, não importa nada. Importa saber se aquele fato realmente é algo que a ciência não explica. O reconhecimento durou 5 anos, pois é uma das exigências feitas pelo Vaticano para considerar a graça um milagre. Primeiro, deve ser algo que a ciência não tem como explicar. Segundo, deve acontecer imediatamente após a oração. Terceiro, deve ser duradouro. E, por último, ser perfeito. Ele tem um fundo de olho de um paciente que já era cego e não teve nenhuma mudança no fundo de olho. Então, em teoria, ele deveria não continuar enxergando. O processo de canonização de Irmã Dulce foi o terceiro mais rápido da história. Durou 27 anos após a sua morte, ficando atrás apenas da santificação do Papa João Paulo II e de Madre Teresa de Calcutá. A gente quer gritar para todo mundo que não percam a esperança, sabe? Então, eu acho que o que ela nos deu mais foi esperança. A fé remove montanhas. E foi através da minha fé que Irmã Dulce intercedeu junto a Deus. E me deu muito mais do que eu pedi. Eu pedi que curasse minha conjuntivite. E nisso ela me fez voltar a enxergar. Porque assim era a Irmã Dulce. Imagine 14 anos sem enxergar e um milagre de Irmã Dulce devolveu a visão a este homem. Fiéis participaram da missa de criação da paróquia Santa Dulce dos Pobres, a primeira igreja no mundo dedicada ao Anjo Bom da Bahia, no bairro do Saboeiro, aqui em Salvador. O momento tão esperado por todos os católicos finalmente aconteceu. Irmã Dulce foi declarada santa pelo Papa Francisco no Vaticano. E a partir de agora, o Anjo Bom da Bahia poderá ser exaltado nos altares do mundo todo como Santa Dulce dos Pobres. Em Roma, 15 mil brasileiros acompanharam a missa. Enquanto a canonização acontecia no Vaticano, em Roma, aqui em Salvador, fiéis se reuniram em várias igrejas para acompanhar a declaração do Papa Francisco. Esta aqui, por exemplo, ficou lotada e com um diferencial. É a primeira paróquia dedicada a Santa Dulce dos Pobres após a canonização. Fiéis de todos os cantos de Salvador foram rezar e saudar a nova santa. Difícil foi encontrar espaço para se sentar. Muito mais ela tem feito por mim, né, em tantas outras situações na minha vida que verdadeiramente eu recorri a ela e acabei alcançando. Uma pessoa caridosa, uma mãe para todos nós. Estava sempre de braços abertos a acolher qualquer pessoa que precisava dela. No altar, uma relíquia de Irmã Dulce,
com um fragmento do osso da freira. Esses fragmentos são encontrados também no Vaticano e na Capela das Relíquias, localizada no Largo de Roma, em Salvador. As igrejas, desde o início da antiguidade, tinham já essa tradição. Era uma forma de dizer, olha, nós estamos muito próximos desse santo, dessa santa. E aqui em Salvador, onde tantas pessoas foram amigas de Irmã Dulce, é tão bonito e simbólico ter esta relíquia aqui, nessa primeira paróquia do mundo dedicada a Santa Dulce dos Pobres. Mesmo com espaço reduzido, ninguém se importou, porque o desejo de cada um era o mesmo: saudar a nova santa. O programa especial Santa Dulce dos Pobres vai ficando por aqui. A gente encerra mostrando o clipe em homenagem à Irmã Dulce, produzido pela TVE, em parceria com os músicos Alexandre Leão, Roberto Mendes, o historiador Jaime Sodré, o grupo As Ganhadeiras de Itapuã e o repentista Buli Buli. Dois faróis, Jesus lhe pague, Irmã Dulce, Santa Irmã de todos nós. Bem-vinda, 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 venerável Mãe dos Pobres, a bondade cristalina, divina, 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 carregada de esperança e do amor que ilumina. Na vida não haverá sofrimento, és o remédio pra nossa dor. És o reflexo da mão de Deus, nosso Senhor. Anjo bom da Bahia, vem nos ajudar. Dai-nos a paz, a doçura da flor. Dai-nos a benção, ó Santa Irmã Dulce, do teu amor. Bem-vinda, 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 venerável Mãe dos Pobres, a bondade cristalina, divina, 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 carregada de esperança e do amor que ilumina. Na vida não haverá sofrimento, és o remédio pra nossa dor. És o reflexo da mão de Deus, nosso Senhor. Anjo bom da Bahia, vem nos ajudar. Dai-nos a paz, a doçura da flor. Dai-nos a benção, ó Santa Irmã Dulce, do teu amor. Bem-vinda, 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 venerável Mãe dos Pobres, a bondade cristalina, divina, 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 carregada de esperança e do amor que ilumina. Tive a felicidade de nascer numa família muito católica. Minha família era muito piedosa e minha mãe morreu, eu tinha 6 anos. Fui criada por tias, também muito piedosas.